apresentar o Renê, né? Renê de Paula, que é da BRQ. Ele fala sobre inovação, exponencial, tipo somos nós, as pessoas, né? Eu acho que é um tema super relevante, que nós somos a inovação, né? Não é a tecnologia, nós somos a inovação. E aí, obrigado, Renê, pela presença, obrigado, BRQ, que é a nossa parceira aqui na Porto Seguro, e de nos proporcionar esse goles de conhecimento. Muito obrigado. Que legal, que legal. Uma honra estar aqui. Esse estranho objeto, não pense em nada errado, é só uma câmera 360. Eu estou registrando aqui, justamente eu vou compartilhar com todo mundo depois. Foi com essa câmerazinha que eu fiz esse vídeo aqui. Vocês devem estar zonzos de tanto passear pela BRQ, né? Mas uma das primeiras coisas que eu fiz lá, eu falei, puxa, eu queria mostrar como é que é o escritório da gente. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Renê de Paula, tá? Renê de Paula, eu sou super fácil de achar. Está lá, @Renê de Paula, em praticamente todas as redes, LinkedIn, Facebook, o Diabo 4. Esse é o meu e-mail, renedepaula@brq. O único lugar onde eu não sou Renê de Paula é o Instagram, eu sou Renê de Paula Júnior. E até vou contar uma coisa rapidinha. Se vocês procurarem por Renê de Paula e aparecer alguém assim, meio à vontade, né? Umas moças meio, assim, sei lá, generosas e tal. Na verdade, é o trabalho eu tenho um homônimo, que é um querido, uma figura sensacional, ele chama Renê de Paula, ele é fotógrafo profissional. E eu descobri que ele existia, eu estava dando uma palestra assim na empresa, né, na firma, e aí eu esqueci de desligar o Messenger, na época tinha um Messenger. Aí no meio da reunião lá, eu com o PPT lá no Data Show, né, aí apareceu o Messenger, oi Renê, eu sou a Vivian da Mulata Brasil, eu queria fazer um booking. Acabou a reunião, eu não sabia que Mulata Brasil é uma marca de biquíni. Pois bem, era para o outro Renê, não para mim. Então, no Instagram, se vocês procurarem por Renê de Paula, você vai ver, ele é um irmão, eu gosto muito dele, cheguei a conhecê-lo, então no Instagram eu sou Renê de Paula Júnior. Muito, muito legal estar aqui. Muito legal estar aqui e é uma responsa para mim, é uma responsa grande pelo seguinte, eu vou ver se eu consigo explicar por que é uma responsa. Bom, antes de mais nada, só fazer aqui, o que é a BRQ? A BRQ é parceira aqui da Porto Seguro, a BRQ é parceira de um monte de empresas que estão aí na transformação digital, a gente é parceiro de tudo que vocês imaginarem, sobretudo em banco, em telco. O que está acontecendo de legal, a gente está misturado nisso, tá bom? Então, é legal até eu dar um pouco essa perspectiva, porque muitas vezes a gente ouve alguém, e normalmente é gente que não está envolvida no dia a dia, entendeu? O cara está falando ali do salto alto, do sofá, tal, o cara não está tomando tiro que nem vocês estão. Então a gente, a hashtag a gente entrega, né? Então o que a gente está falando aqui é porque a gente tem a perspectiva de quem está no campo com vocês entregando juntos. Aí são alguns números da gente, está 26 anos no mercado, somos 2.100 funcionários mais ou menos. No setor financeiro a gente bate a Accenture, pasme, é uma empresa brasileira, BRQ. Aliás, eu vou contar muito rapidamente como é que eu vim parar na BRQ. A gente também tem uma área a BRQ Labs que é voltada para startups. A gente tem alguns produtos nossos que a gente está tentando acelerar, incubar, e também tem um produto como a Jobcam, que a gente está apoiando, eles têm um trabalho muito legal. Então, essa é uma visão muito rápida da BRQ, mas eu vou explicar como é que eu cheguei lá, foi uma gafe monumental. Eu trabalhava numa outra empresa e um dia um cara entrou no meu LinkedIn e falou, Renê, você foi para a Singularity? Eu falei, eu fui. Então, eu também fui. Eu falei, parabéns. Aí ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei, sim, eu sempre aceito, eu sempre vou. Não importa quem, eu sempre vou, que eu acho que é sempre legal. Aí vamos marcar um café, marcamos, eu marquei na agenda e esqueci, gloriosamente, esqueci completamente. Aí chegou no dia, tocou o alarme, você tem um café daqui a meia hora. Eu falei, meu Deus, peguei o carro, saí correndo. Por sorte, o cara escolheu um lugar super bacana, bonito, chique, achei ótimo. Eu trabalhava perto do Lago da Batata, qualquer coisa para sair de lá era bom. Aí, lugar chique, aí chegou um cara super bem apessoado e tal. Ele falou, olha, prazer, eu sou o Benjamin. Eu falei, prazer, Benjamin. Aí ele ficou assim, Benjamin Quadros. Eu fiquei, aham. Ele falou, o que você faz? Eu sou o dono da BRQ. Eu falei, putz, eu não olhei o perfil do cara no LinkedIn, como eu sou burro. Aí eu falei, bom, mas e o que faz a BRQ? Ele falou, 2.100 funcionários, 400 milhões de faturamento, blá, blá, blá. Cara, eu falei, pronto, acabou, a conversa já começou toda torta, eu devia ter olhado, feito a lição de casa, esqueci e tal. Mas aí a coisa piora, porque ele falou, olha, você foi para a Singularity? Eu falei, fui e tal. Quanto que você achou? E na época eu estava muito irritado com a Singularity, muito decepcionado, por razões que eu vou deixar claras aqui.
E aí eu soltei o verbo, falei super mal. O que acontece, o cara tinha acabado de voltar, adorava e fazia palestra a respeito. Eu falei, pronto, acabou a conversa aqui. E eu não sei exatamente por que, alguns meses depois, ele acabou me contratando. Mas é ótimo, porque é um bom sinal, é um sinal de que sei lá, eu tenho autonomia que eu talvez não tivesse em nenhum outro lugar. Olha que engraçado, esse é um artigo, não tem nada, eu coloquei isso na minha palestra assim, enfiei. Eu vi isso hoje de manhã, eu achei muito legal, era um artigo, não tem nada a ver, tá? É que eu não queria deixar isso passar. É um artigo sobre um novo tratamento de câncer. Eu falei, mas o que tem isso a ver com inovação? Tá, mas tem uma coisa muito legal que eu acho que tem a ver com inovação. Eu vou tentar explicar por quê. A história é a seguinte, quando alguém, normalmente, né, o cara tem lá um tumor, o que o médico vai fazer? Bombardear você de remédio, sem parar para ver se o tumor morre. O que acontece? Tumor, seleção natural, né, ele vai se tornando resistente tem que aumentar a dose, aí você acaba matando o cara do tratamento e não necessariamente do tumor. É uma coisa super triste, eu já vi isso de perto, não é bom. Mas o que esse cara percebeu? Que é o seguinte, eu juro que isso tem a ver com inovação, tá? Que ele percebeu que mesmo dentro de um câncer ou de um tumor, as células do câncer competem entre si. Então, se você ficar bombardeando sem parar, vai sobreviver uma só que é a mais poderosa, ela vai se tornando cada vez mais poderosa, mas o que ele falou? Vou fazer diferente. Ao invés de ficar intoxicando o cara sem parar, eu dou uma pancada, aí sobrevivem basicamente aquelas que são resistentes. Aí você para o remédio. Aí o que acontece? As poucas que sobraram que não eram resistentes começam a competir, começam a atacar aquela. E quando você vai ver, o próprio tumor começa a atacar ele mesmo. Olha que coisa maluca, que de repente o próprio tumor compete com ele mesmo. E aí ele usa isso como base do tratamento para o quê? Para ficar jogando um tumor contra o outro para ver se até você consegue ter uma sobrevida maior. Por que eu pensei nisso como inovação? Eu sei que é uma ideia de louco, mas é assim, quem trabalha em empresa grande sabe disso. Muitas vezes as agendas competem entre si, as áreas competem entre si. Né? Então você tem uma briga gigante lá dentro que impede, inclusive, que a empresa consiga focar no cliente. Aqui vocês têm uma disciplina de experiência do usuário, não tem? Mas muitas vezes o que acontece numa empresa, 90% da energia é consumida em briga interna e ela acaba perdendo... Bom, foi só uma associação de ideias, eu juro que... Foi que eu vi isso de manhã, não queria deixar passar, achei muito legal. Mas, ó, eu vou testar, antes de mais nada, é final do expediente, 6 da tarde, eu quero testar a atenção de vocês, quero ver se vocês estão atentos. Tá bom? E eu vou testar a atenção de vocês com uma coisa muito dinâmica. É golfe? Não, não é golfe. É uma coisa mais dinâmica. Eu vou testar com basquete. Basquete é muito rápido. Eu não entendo nada de basquete, tá? Eu sei que é rápido. Mas aí o que acontece? Vai ter 2 times, o time de camisa preta e o time de camisa branca. E vocês vão ter que contar quantos passes o time branco faz, tá bom? Vou passar uma vez só. 3, 2, 1, foi. Foi ou mais ou menos? Mais ou menos foi. Ah, não, volta, onde você foi? Oh, ficou louco? Agora vai. Ó, esse é o teste de atenção, certo? Time branco, time preto, certo? Ok, vou ficar aqui no meio quietinho para não atrapalhar. Começou. Pá, 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 pá. Eu já me perdi. Pá, pá. Quantos? 13. Muito bem. Quem viu o mico preto? Ok. Verão. Isso é do tempo que você rebobinava a fita. Você não precisa dizer que vocês lembram, tá? Que isso entrega idade. Ó, ele voltou a fita. Observe, é o mesmo jogo. 3, 2, 1. Olha lá. Não só. E ele ainda paga de Michael Jackson. Ele faz um moonwalking. E ninguém vê, basicamente 10% da audiência vê. A primeira vez eu vi porque eu acho o basquete chato, não tinha nada para olhar, aí eu vi o mico. Isso, na verdade, era uma campanha para a gente prestar atenção em ciclista, porque você não vê ciclista. Por que eu estou mostrando esse vídeo? Na verdade, não é só para testar a atenção de vocês, eu acho que é uma lição de humildade para todos nós. A questão é, a natureza humana tem alguns bugs, a gente é uma versão meio beta. Um dos bugs que a gente tem é assim, quando você foca, você para de enxergar. Na hora que você presta atenção demais, você come bola, como se diz em francês. Né? Você focou demais num assunto, alguma coisa escapa. Eu já vi isso de perto nas situações mais bizarras. Eu era a Microsoft, o mico preto era o iPhone. Eu era Yahoo, o mico preto era o Google. Né? Eu peço um banco, é a fintech.
Cara, a gente está sempre comendo bola. E a questão é como é que a gente faz para comer menos bola. E uma das maneiras é o que vocês estão fazendo aqui. É abrir um pouco o horizonte, sair fora da zona de conforto, explorar mais em torno. Então o que eu quero fazer hoje é justamente isso, tentar tirar um pouco a gente das certezas. A gente tem certeza demais, cara. Quanto mais certeza a gente tem, mais errado a gente está. Tá? Eu tenho um comentário a fazer sobre o Excel, mas eu vou deixar para depois. Tá? Então, em homenagem aqui, como o nome daqui é oxigênio, eu resolvi trazer uma paisagem bastante oxigenada para servir de fundo, quem sabe inspira a gente. Vamos olhar enquanto dura, porque o planeta, pelo visto, não vai durar tanto, então enquanto isso a gente aproveita. Vamos falar de futuro, tá? A questão é, futuro. Futuro. Então, esse sou eu no passado, tá? Esse rapaz aí, cabelo preto, no passado ele se encantou com uma coisa chamada internet, se encantou da maneira mais romântica possível, porque naquele tempo a gente achava que a internet ia ser genial, né? Para não falar outra coisa. Então, tanto é que, olha só, essa era a capa da Wired de 98, que ela previu o quê? 20 anos The Long Boom, olha aí, paz e amor, o planeta feliz, tal, né? Que bacana, tal. Aí a gente corta para agora, 50 tons de cinza, esse sou eu, né? E aí a capa da Wired é essa, a web morreu, né? Tipo, ups, né? Hashtag deu ruim. Então, eles até falaram, olha, gente, desculpa, a gente foi um pouco otimista demais, tal. Na verdade, a coisa ficou um pouco mais complicada. E ali eu achei legal, eu vi no Instagram, né? A sessão pós-apocalíptica foi na livraria, né? Mudou para negócios atuais, né? A gente o cenário mudou um pouco, a relação que a gente tem com o digital mudou um pouco, tá? E a gente, eu nem preciso dizer, né, quem parece Black Mirror, né? Esse cara é só notícia ruim toda semana, não tem uma semana que não tem uma notícia ruim. Eu particularmente acho que isso é uma visão minha, muito pessoal, que o digital mudou da água para o vinho quando esses caras entraram na parada. Tá? Eu até vou colocar minha tese aqui, minha tese é a seguinte, quem aqui é engenheiro? Alguém é engenheiro? Bom, eu quase fui engenheiro, posso falar com alguma propriedade. Engenheiro encontra soluções para problemas. Então o Google tem uma mentalidade de engenheiro. Você está procurando um negócio, você vai no Google Maps, você encontra. Você está procurando um negócio, você vai no Google, você encontra. Só que o que acontece? Quando você tem um problema para resolver, você resolveu, acabou. Quando é que você vai ter outro problema de novo? Sei lá eu. Então não é assim um business lá muito sexy, certo? Aí o que acontece? Aí o Facebook descobriu o seguinte, que tal a gente inverter? Né? Ao invés da gente resolver um problema, a gente vai criar alguma coisa infinita, que não tem fim. Você não lembra por que você entrou no Facebook, você não lembra. Você entrou, você não lembra por quê. Quando você vai ver, passaram 3 horas e você deixou o job de lado, tal, porque vai atrás de uma coisa que é infinita, que é, sei lá, vaidade, voyeurismo, insegurança. E os caras descobriram como capitalizar em cima disso. Então, eu acho que esse é um divisor de águas para mim, eu tenho um certo bode dessa história. E aqui a tela está pequenininha, eu fiz várias fotos de tela de notícias que são meio preocupantes. Tipo, não sei se vocês viram no Rio, que eles ativaram reconhecimento facial nas câmeras de segurança. No dia seguinte, prenderam uma mulher por engano. Que beleza, né? Não, mas se fosse na Inglaterra, não ia falar, porque é Brasil, não, mas no Reino Unido a taxa de erro é 81% de reconhecimento facial. Aí você tem a China instalando aplicativos espiões, você tem gente questionando se o Facebook está grande demais, você tem o que você quiser, São Francisco banindo as câmeras. Então, se a gente prestar atenção no que está acontecendo, a relação que a gente tem com o futuro está mudando. Eu lembro com saudade quando você sonhava com um futuro sensacional. Hoje você fica preocupado. Black Mirror é o melhor exemplo, é um divisor de águas. Eu sei que tem muita gente por aí, oba, 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 oba. Cara, calma, está na hora da gente parar e pensar, o que a gente está fazendo? Então, eu acho que tem é engraçado, e eu vou usar uma palavra grega aqui, vou usar várias palavras gregas aqui. Essa é uma palavra que em inglês até que os caras usam mais, chama hubris. Hubris quando você lê, sabe, mitologia grega, Hércules, sei lá, pensa outro maluco, o Ícaro que voava assim, quando eles fazem besteira, hashtag deu ruim, é porque normalmente subiu a cabeça. O Ícaro se empolgou demais, subiu demais, caiu. O outro se empolgou demais, é sempre quando o cara se empolga demais. O cara se acha, ele perde o senso da loção e faz besteira. Isso chama híbris, é quando a tua autoconfiança cresce demais. E eu acho que o setor de tech tem muita gente com essa síndrome. Você pega o Mark Zuckerberg, que aliás eu já até conheci pessoalmente, posso contar depois essa história,
o cara tá, você fala, meu, menos, respira um pouco, para, você não está com essa bola toda. Então esse é um pecado muito comum, esse excesso de entusiasmo nessa área de tech, tá? E aí, quando você vai pensar no futuro, né, você tem nuvens no horizonte, como é que você consegue, né, recuperar um pouco aquele otimismo, aquela inspiração inicial? Eu sei que em 2011, eu fui para esse lugar aí, a bendita Singularity que eu brinquei no começo. A Singularity é um curso para executivos com muito dinheiro para gastar em uma semana só. É o caso de todos vocês, claro. Todos nós. Não, na verdade, que engraçado, eu fui com bolsa. Mas o que acontece? Eles têm lá, você chega na porta, tem um banner escrito assim, queremos impactar 1 bilhão de pessoas usando tecnologias exponenciais. Eu falei, pô, legal, né? Se bem que eu pensei em impactar, eu pensei em um meteoro, pensei no Planalto Central, mas essa ideia passou rápido. Bom, mas em suma, eu fiz o curso lá, eu não sabia que eles iam tirar foto, estava com cabelo ruim, não tava, tudo bem, acontece. Está aí a foto, o cara do meu lado, o velhinho é um astronauta, foi uma experiência bacana. E aí eu continuei me envolvendo com eles, porque eu achei, peraí, conta mais dessa história, porque não aterrissa esse negócio, está muito no ar, está muito hype, está muito marketing e tal. Fiquei sabatinando os caras. E aí, com o tempo, surgiram 2 consultorias, surgiu uma metodologia e eu trabalhei com os caras em vários projetos fora daqui, né? E aí que eu fui me irritando cada vez mais e eu acabei rompendo com eles. Meu nome está nesse livro, mas eu já falei, tira o meu nome do resto porque eu não gosto dessa história. E aí, esse bigodudo vocês reconhecem facilmente, é um cara chamado Nietzsche, é um alemão, e ele tem uma coisa que eu acho ótima, que é a seguinte, chama filosofia do martelo. Sabe o que é a filosofia do martelo? É assim, você bate com o martelo, se quebrar era ruim, né? Então, as ideias do cara, eu falei, eu vou dar uma martelada para ver se a ideia de vocês é boa. E quebrou, né? O tipo, o hashtag deu ruim. Aliás, quando eu fui procurar essa imagem, todas as fotos são minhas, exceto essa, por razões óbvias, mas eu fui procurar uma foto do Nietzsche, eu achei que antes ele tinha essa cara. Eu fiquei frustradíssimo. Se eu soubesse que ele tinha essa cara, eu tinha me encantado menos, né? Porque você vê aquele bigodão, você acha que o cara é radical. Quando a gente é novo, a gente gosta de disrupção, radical tal. A última coisa que esse cara tem eu não podia dizer que era o Nietzsche, mas vamos lá. Paciência. Mas o que acontece? Para tentar entender o movimento que eu fiz e que eu continuo fazendo, com esse desconforto que eu senti lá com o pessoal da Singularity, eu vou voltar um pouco no tempo. Aqui é Atenas, certo? Atenas hoje, né, se você for dar uma passeada ali, tem um lugar chamado Ágora, que é onde nasceu a democracia grega, onde circulavam os grandes filósofos, é solo sagrado, pelo menos para mim é solo sagrado, certo? Aí o que acontece? Nesse terreno aí, né, circulava, olha que bonita essa Ágora, é muito legal ali, circulava um velhinho feio, meio barrigudo, que era chato além do mais, né, para completar o... E o que acontece? Você chegava lá e falava, eu tive uma ideia para uma startup. Ele falou, mas qual é a sua ideia? Eu vou fazer o bem. Ele falou, bom, então defina bem. Não, eu vou aumentar, não sei o que, mas para quem? Aí ele ficava perguntando, sabe essa história dos 5 porquês? Por quê, que vocês já devem ter visto por aí? Quem começou foi esse cara aqui. E por tabela ele começou a civilização ocidental, a filosofia, a ciência, mas ele começou o quê? Perguntando, sabatinando. Como é que você tem certeza daquilo que você sabe? Eu quero fazer o bem para São Paulo, mas espera aí, como é que você sabe que o seu bem é o seu bem? Então esse cara é o Sócrates, e ele começou com essa história de perguntar por quê, que é uma coisa que eu acho que foi bastante proveitosa. Então, por exemplo, a pergunta, eu quero fazer algo que seja bom. Eu vou perguntar para você, então tá bom, defina bom, certo? Certo. E aí a gente entra numa questão que é interessante, que eu acho que é um divisor de água entre exatas e humanas. Quem fez exatas aqui? Eu fiz. Exatas, se você tem uma prova de exatas, é a mesma prova na China, Dubai, na Rússia, a prova é a mesma e a resposta é a mesma, porque matemática é universal, certo? Quem está aqui nessa foto, o cara apontando para cima é o Platão. Platão era um filósofo grego que achava que havia coisas universais. Existe a beleza universal e é atemporal, existe a verdade universal e é atemporal. Né? Existem coisas que são absolutamente atemporais. Matemática, por exemplo, é uma coisa universal. Quem está do lado, o Sócrates está apontando para cima, porque ele aponta para o universal. Aí tem um cara do lado falando, não, muita calma nessa hora, hashtag só que não, e apontando para baixo é o Aristóteles que fala, peraí, muita calma nessa hora, a gente tem que estudar o mundo dos homens, a gente tem que estudar biologia, a gente tem que estudar política, né? Não esse mundo lá que não existe.
Né? E o que acontece é que quando você faz exatas, eu fiz um bom tempo de exatas, a gente tende a acreditar que qualquer resposta que a gente tem é universal. E aí vem a minha questão, é que isso pega um pouco para mim, tá bom? E aí eu vou contextualizar essa história. Nessa história de trabalhar com os caras da Singularity, a gente foi fazer um projeto em Medellín. Quem conhece Medellín? Conheçam, é uma super cidade legal. Tem uma iniciativa muito bacana chamada Ruta N, que é uma iniciativa de inovação que junta poder público com sociedade civil, com academia, com o universo privado, muito legal. Eles chamaram esses consultores da Singularity para resolver uns problemas da cidade. E eu falei, pô, eu quero participar, porque eu adoro cidade, acho super legal. Né? E aí, só que cidade é complicado, cara, porque você está lidando com milhões de pessoas. Uma coisa é você fazer uma consultoria para uma empresa, você conhece o dono, o dinheiro é dele, tanto faz. Agora, se você está atendendo uma cidade, é dinheiro público. Então, não só, é Medellín, é uma outra, é Colômbia. Né? E aí eu percebi que os consultores, muitos deles não falavam espanhol, não conheciam, nunca tinham ido para a Colômbia, não conheciam a América Latina. E eu falei, pera, o que a gente está fazendo aqui? Quem é a gente na fila do pão para dar pitaco na vida dos caras? Né? E assim, um comentário rápido, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Vocês devem lembrar de Medellín, provavelmente por causa do Escobar, do Pablo Escobar, narcotráfico e tal. A cidade nasceu das cinzas, ela renasceu. É uma cidade bacana, eu vi estações de metrô super limpas, com biblioteca para as crianças brincarem, eu vi, cara, outra cidade, super bacana. Eu falei, cara, eu estou aqui para aprender, não estou aqui para ensinar nada. E aí, o que acontece? Quando eu vi os meus colegas gringos dando pitacos em Medellín, eu falei, meu, muita calma nessa hora. No que você baseia a tua ideia? No que você baseia a tua ideia? O que é bom para essa cidade? Quem é você para dizer o que é bom para os colombianos? Né? E aí vem essa questão que eu acho que voltei com essa história do defina bom, está aí o Aristóteles de novo, e veio para mim também muito clara a questão de impacto. Qual é o impacto das suas decisões? O impacto vai cair em cima de quem? Vamos supor que seja um dos problemas, e é verdade, isso um dos problemas é a poluição. Tá legal, poluição, vamos combater a poluição. Por que a poluição passou a ser um problema? A economia da cidade começou a melhorar. O que acontece? Gente que nunca tinha comprado carro falou, vou comprar. É o que está acontecendo aqui no Brasil também. Muita gente passou a comprar carro porque finalmente pôde comprar carro. O que acontece? Aumenta a poluição. Aí você vai falar o quê? Olha, desculpa, eu sei que chegou a sua vez, mas na sua vez não. Eu vou impactar os mais pobres ou vou impactar os mais ricos? Quem que eu impacto primeiro? Não é uma decisão simples, não é uma decisão de Excel, é uma decisão humana, política, difícil e tal. Pois bem, define impacto. E aí eu vou contar muito rapidamente algumas coisas que podem inspirar a gente, porque eu imagino que vocês estejam querendo empreender, querendo causar impacto, querendo fazer diferença. Como é que vocês garantem que o impacto que vocês estão causando é um impacto legal? Como é que vocês garantem? Basta a boa intenção? Então tem uma palavra em grego que é bacana, que se chama telos. Telos quer dizer o que está lá na frente. Daí que vem telescópio, telefone, eu já fiz essa piada algumas vezes, telesexo também, essas coisas estão longe. Não tem mais hoje, tem? Acho que não, né? Isso entrega idade. Mas, então, telos é o que está lá na frente, e tem uma historinha que eu acho que é bastante inspiradora, de um livro que eu vou citar lá na frente, que é o seguinte, o que vocês estão fazendo aqui na Porto Seguro? Não precisa responder. Então eu vou contar a historinha para vocês pensarem. A historinha que eu li no livro é o seguinte, o cara, uma UTI de um hospital, só gente nas últimas tal, e tinha um quarto que tinha um rapaz mal, basicamente mal, a família desesperada tal. Aí o faxineiro chegou, limpou o quarto, saiu, o pai estava distraído, não viu, falou, pô, você não limpou o quarto do meu filho, onde já se viu, olha o estado que o cara está. O que o faxineiro podia ter feito? Né? Se ele estivesse atrás da eficiência, ele falou, meu amigo, desculpe, eu só sou pago para limpar uma vez, eu já limpei, um abraço para o senhor, tchau. Né? Se fosse aquela, sei lá, pensamento mais racional. Ele falou, puxa, 1000 perdões, desculpe, eu vou lá, foi distração minha, eu fui lá e limpou de novo. Aí o gerente falou, meu, qual que é a sua? Por que você limpou de novo? Ele falou, cara, eu não estou aqui para limpar cesto de lixo. Eu estou aqui para prover uma experiência digna, um momento digno para famílias que estão passando um momento muito difícil. Isso é telos.
Então, assim, o que você está fazendo? Você está vendendo o produto XYZ ou, de repente, o teu propósito é fazer com que as pessoas tenham uma vida mais serena, com que elas consigam ter mais tranquilidade com relação ao futuro? Então, esse papo de telos está por trás de muita coisa que a gente ouve de propósito, né? Volta e meia alguém fala de propósito, missão, aí você fala, bom, já é um bom começo, né? A minha startup tem um telos legal. Mas eu vou contar algumas historinhas de telos. Esse cara aqui talvez seja o cara que tenha tido o maior impacto na história da humanidade. Esse cara se chama Fritz Haber. O que acontece? A humanidade estava crescendo exponencialmente e a produção de alimentos não. Ups, e aí? Como é que você faz para fazer comida para todo mundo? Fertilizante. Só que fertilizante na época era cocô de passarinho. Haja cocô de passarinho. Aliás, o Chile e o Equador faziam uma grana com cocô de passarinho. Mas haja cocô de passarinho, todo mundo dependia disso, a população estava começando a entrar em crise. Esse cara descobriu um jeito de fazer adubo sintético com nitrogênio do ar. O ar está cheio de nitrogênio, ele conseguiu extrair nitrogênio do ar e fazer amônia e fazer adubo. Então hoje, provavelmente aqui, se a gente pegar 1/3 de todo mundo que está aqui, essa quantidade de matéria corporal se deve ao processo do Fritz Haber. Ele salvou a humanidade com adubo. Legal? Bacana. Prêmio Nobel, certo? O que acontece? Esse cara era um patriota, ele amava o próprio país. Também é legal, certo? Primeira Guerra Mundial. Como é que era a Primeira Guerra Mundial? Mais ou menos que nem Facebook, cada um na sua trincheira, né? Cava um buraco, se fica assim na trincheira. Quem botar a cabeça para cima toma tiro. Ele falou, eu vou ajudar o meu país, tive uma ideia, eu sou um químico. O que ele fez? Gás cloro. Então ele inventou a arma química. Ele foi lá no campo de batalha, virou um monte de cloro, matou todo mundo. Um herói nacional, certo? Aí o pessoal que deu o prêmio Nobel falou, veja bem, isso está esquisito, isso não está bem, né? Aí ele começou a cair meio em descrédito, tá a moral da história. O que acontece tempos depois, quando o nazismo sobe, eles invadem o laboratório dele, descobrem um dos venenos que ele estava produzindo e foi o veneno que foi usado nos campos de concentração para matar, o Ciclone B. Veio do laboratório desse cara. Agora vem a grande questão, ele era judeu. Então, olha que coisa maluca. De novo, o cara tinha um propósito, tinha um patriotismo, tinha não sei o que lá, olha o impacto que o cara teve. E aí, ele merece o prêmio Nobel ainda ou não? Quando você pegar o pãozinho de manhã, o teu pãozinho está lá por causa dele, mas o cara também teve um impacto complicado. Um outro caso interessante é o Midgley. Esse cara talvez seja o cara que mais fez mal para o planeta, sem querer. O que acontece? Os automóveis estavam bombando, o automóvel era a grande disrupção, a grande inovação, só que o motor batia pino, porque a gasolina não era boa e tal. Eu falei, tive uma ideia sensacional, eu sou engenheiro, vou resolver o problema. Como é que ele resolveu o problema? Colocando chumbo na gasolina. O que acontece com chumbo na gasolina? Chuva ácida, poluição, cara, uma devastação. Como se não bastasse, um dia ele falou, vou otimizar outro problema. Né? Que é o que a gente faz, os engenheiros fazem. Aí, pô, as geladeiras funcionavam mal. Eu falei, tive uma ideia, vou colocar um outro gás na geladeira. Que gás que ele colocou na geladeira? Freon 12, que abriu buraco na camada de ozônio. Né? Então, observe que esse cara, essa é o que a gente chama de consequência não imaginada. O cara não podia imaginar que ele fosse abrir um buraco na camada de ozônio. A grande ironia é que ele sofreu um acidente, se quebrou todo. Sabe aqueles desenhos do Frajola, que o Frajola está na cama de hospital, todo zoado, né, cheio de polia? Ele resolveu inventar um sistema desse de roldanas e polias e tal, e se enforcou e morreu. Então essa foi a ironia do destino. Mas tudo bem, só para mostrar que telos não basta telos. E essa foto, isso é interessante, lá em Atenas eles restauraram uma parte muito importante da cidade, que é o seguinte, está muito sol, certo? Você quer filosofar pelado no sol, não combina muito, aí você vai para a sombra. Então fizeram um corredor que chamava Stoa, vocês podem visitar hoje a Stoa, tá restaurada. E tinha filósofos ali que davam aulas ali na Stoa, que são os estoicos, daí que vem a palavra estoico, vem de Stoa. Então eu sei que uma vez o Sócrates estava por aí, né, enchendo o saco de todo mundo, e aí ele chegou para um sofista que dava aulas de retórica, ensinando gente a fazer palestra, assim que nem eu, e aí ele chegou para esse sofista e falou, olha, vou fazer um desafio para você, defina belo. Qual foi a resposta do sofista? Quem? Ok, a resposta pode não fazer, mas assim, para quem? Porque não tem uma resposta só.
Então, o que o sofista sacava e que o Sócrates não percebia é que para algumas questões não tem uma resposta universal. Não tem uma resposta universal. Entra em jogo o quê? Cultura, entra em jogo história, entra em jogo preferência pessoal. Então, ele não entendeu direito a mensagem, o Sócrates não entendeu direito a mensagem e dançou. Mas vamos avançar um pouquinho. Bom para quem? Então, lá em Medellín, eu tinha essa pergunta. Falei, gente, a gente está aqui, um bando de gringo, bem pago e tal. A gente está fazendo bom para quem? A tua solução é boa para quem? É boa para aumentar a concentração de renda? É boa para diminuir? Para quem que ela é boa? Para quem é jovem, para quem é velho? Né? Essa é uma questão interessante. E aí, voltando para o nosso quadro aí do... Ih, fiz besteira, mas tudo bem. Aquele quadro aí, eu tinha um textinho, que era o seguinte: ao invés da gente pensar que as coisas são universais, que nem o Platão pensava, a gente tem que reconhecer que as coisas são complexas. Aqui embaixo é tudo muito mais complexo, é tudo muito mais complicado, é tudo mais negociado, certo? Quem gosta de pessoas sabe disso. Então, voltando para a questão do futuro, eu vou fazer aqui, vamos respirar um pouco, né? A gente está numa atmosfera tão bonita, um lugar tão bonito, tantas obras de arte por aí e tal. Isso, por exemplo, o que vocês acham que é? É um quadro do Pollock? Ou é um quadro da Yayoi Kusama? Ou é uma pintura abstrata? Você sabe o que é isso? É um cemitério de bicicletas na China. A gente acha graça nas bicicletas por aí, a questão é onde elas vão parar, né? A questão é onde elas vão parar. Né? Então, vou fazer mais um outro desafio artístico para vocês. Isso parece Pollock, isso é expressionismo abstrato total, certo? Não, isso é plástico nos oceanos que está crescendo exponencialmente. Aliás, plástico, quando começou essa história de plástico? Faz 200 anos? Não, começou na minha geração. Quem lembra daquele filme Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman? Lembra Primeira Noite de um Homem? Vocês lembram desse filme? Não, ninguém lembra. Saco. Então, o cara acabou de se formar, é um filme da década de 60 e tal, aí chega um tiozinho que nem eu, assim, pro cara e fala, vou te dar uma dica. Plásticos. Plásticos. 50 anos depois foi nisso que deu, tá? Então a gente está começando a questão, isso deve estar acontecendo com vocês, acho que toda seguradora já deve estar começando a incorporar nos seus cálculos mudança climática. Não dá para não incorporar. Está todo mundo se preparando para aumentar a perda na agricultura, para aumentar a chuva desastrosa. Está nos cálculos de todo mundo, já não é mais... aliás, isso eu registrei, tinha saído no jornal que o governo brasileiro estava bravo porque o domínio .amazon não era mais do Brasil, mas ele devia estar bravo com isso daqui, desmatamento na Amazônia, né? Mas tudo bem, ele se preocupa com o domínio, mas não com a Amazônia. Isso daqui, eu acho que é bem legal, eu acho que é uma campanha muito interessante, chamada Overshoot Day. Overshoot Day é o seguinte, eu entrei nesse site e ele começou a fazer várias perguntas sobre o meu lifestyle. Você anda de carro, você trabalha longe, você come frango, você come carne, você viaja de avião, lifestyle, como é que você vive, certo? Certo. E aí no final, pumba! Pô, legal, René, parabéns. Se todo mundo fosse como você no mundo, a gente precisaria de 3,2 planetas. Ups, ups, ups. Eu achei que eu tivesse um footprint pianinho e tal, né? Que eu fosse... o meu único consolo é que se eu fosse um americano eram 5 ou 6. Né? O americano médio precisa de 5 ou 6 ou talvez 7 planetas se todo mundo fosse igual a eles. Então esse é um site muito bacana que se chama Overshoot Day, que é o seguinte, imagina que a Terra é uma conta bancária. Você vai sacando, vai sacando, vai sacando, uma aplicação, vai sacando, vai sacando. Tem uma hora que você entra no vermelho, né? E que ela não consegue mais recuperar. Essa data é chamada de Overshoot Day. Quando foi ano passado? Agosto? A partir de agosto a gente entrou no vermelho. Esse ano qual vai ser a data? 29 de julho, daqui a 2 semanas. Então, ou seja, a gente já está num ritmo que do jeito que a gente está vivendo, levando a vida, todo mundo, o planeta inteiro, o planeta entra no vermelho no meio do ano, dali para frente corre juros. Né? Então isso é muito interessante, de novo chamando a atenção para a questão do impacto. Né? Aliás, até para quem trabalha com tecnologia, olha que interessante, vou treinar uma inteligência artificial. É o mesmo impacto de 5 carros desde que ele é fabricado. Né? Então assim, quando você bota para rodar um troço na nuvem, a gente esquece, acha que a nuvem não é em lugar nenhum. Né? Mas a nuvem consome energia, ar-condicionado, tem um footprint, carbono, etc. e tal. Isso é muito interessante. Né? Nem vou falar de... Bom, vamos voltar para Medellín, que é uma cidade legal, eu gostei dessa história. O que acontece? Eu tinha que fazer uma proposta, certo? Eu falei, cara, eu sou latino
eu acho que eu tenho propriedade aqui, eu vou dar uma subvertida, os caras queriam fazer proposta com Watson, inteligência artificial, drones, umas coisas de louco. Né? Eu falei, cara, para, porque aqui o negócio é diferente. E esse livro eu recomendo para todos vocês. Esse é um cara chamado Gerd Hofstede, o nome eu sei que é difícil, ele se chama Culturas e Organizações. Ele era um cara interessado por pessoas, e ele queria comparar as culturas. Como é que eu comparo a Alemanha com o Japão? Como é que eu comparo a Espanha com Portugal? Sei lá. Aí ele queria ter critérios, 4, 5 critérios para comparar. Ele veio com essa ideia, falou, bom, mas agora eu preciso ir a campo para testar. Como é que eu vou a campo? Ele tem grana? Não. Mas a IBM tinha escritório no mundo inteiro, falou, meu, seguinte, a gente tem o maior problema com cultura, porque em cada lugar que a gente está, bando de louco, então vai lá estudar. Ele rodou o mundo inteiro e ele veio com esse livro é muito legal, muito interessante. Quais são os fatores que ele arrumou de comparação? Na época, quando ele lançou o livro, era relação com poder e hierarquia, e aí acho que um dos casos mais graves, eu vi isso de perto, era México, é um país onde a hierarquia é muito forte, e um dos países onde a hierarquia era mais baixa era tipo Holanda. Você vai para a Holanda, do chefe para o empregado não tem muita distância. Tinha a relação com gêneros entre homens e mulheres, tinha uns critérios legais. Hoje ele tem um site que vocês podem entrar e comparar países. O que eu fiz? Eu vou fazer uma proposta aqui para os caras, eu não vou pensar como um americano que gasta 7 planetas por ano. Né? Eu vou tentar pensar como um colombiano. O que significa pensar como um colombiano? Seguinte, na hora que eu coloquei Estados Unidos na questão de culturas, hierarquia, individualismo, 91. É uma surpresa que a América seja 91, individualismo? Não. Certo? Quanto que deu Colômbia, individualismo? 13. 13. Porque para o colombiano, como para o latino em geral, e como para muitos outros povos, o pertencimento social é muito importante, a família é muito importante, a comunidade é muito importante. Não é iPhone, iPad, não. É tipo nós. Se o cara não está bem no grupo, ele não está feliz. Não adianta ele ser o cara mais rico do mundo se ele não tem amigos. Até eu vou contar uma história real isso. Curioso, eu trabalhei um tempo na Sony e eles queriam lançar uma TV de plasma gigante, tá? Eles tinham feito um anúncio que era um cara gostosão, assim, sentado num baita apartamento genial, com uma baita televisão, né? Pô, esse é sonho de consumo, né? Masculino e tal. E eles foram mostrar no interior de São Paulo, falou, esse cara tem algum problema? Falou, por quê? Cadê os amigos? Como é que o cara tem uma TV dessa e está sozinha? Olha como uma questão de cultura é importante. Então eu fiz uma proposta para os caras lá que acabou ganhando a competição, que era baseado o quê? Na mãe cuidando do filho, nas pessoas se ajudando, né? As pessoas tentando mudar o comportamento de uma maneira viral. Porque a minha tese, essa é a minha tese, é que tecnologia não é exponencial. Pessoas são. Se as pessoas não adotam, as coisas não andam. Se você criar o óculos, aquele óculos do Google, lembra o Google Glass? Tecnologia sensacional. Quem é o sociopata que sai com um negócio desse na balada? Não vai pegar ninguém. Não é que eu tenha tentado, não tentei, mas é que assim, quem criou aquilo não entende de balada, não entende de pessoas, só entende de tecnologia. Então assim, as coisas só andam quando as pessoas adotam. E como é que a gente faz para entender as pessoas? Quem aqui mexe com design thinking? Palmas para quem mexe com design thinking aqui. Esse é um dos focos principais do trabalho da gente na BRQ. Como é que a gente entende as pessoas? Como é que a gente entende o que elas estão tentando fazer da vida? Senão, não rola. Eu acabei de ver aqui uma demonstração super bacana de um produto deles, justamente para um profissional como eu, que dá muita palestra. Cara, ele entendeu a necessidade, ele se colocou no lugar da pessoa que está usando aquilo e foi capaz de traduzir isso num produto. Isso é fundamental. Tá? Então vamos avançar um pouco. Quem lembra da pirâmide de Maslow? Vocês já viram isso? Sabe por que isso é tão popular? Porque é fácil fazer triângulo no PowerPoint, é super fácil, é a coisa mais fácil. Se fosse outra coisa, acho que a gente não... Mas, na verdade, o Maslow veio com essa história. Você tem até aquelas brincadeiras, Wi-Fi lá em cima, sei lá onde que é o Wi-Fi embaixo, não sei. Na verdade, gente, hashtag esqueçam. Isso é orelhada, isso é alguém do primeiro mundo sentado no sofá, não é que ele viajou pelo mundo, entrevistou pessoas, não, isso não vale para todo mundo. Tá? Tem muita gente por aí, eu dou até o link embaixo ali, propondo outras maneiras de você colocar as prioridades, inclusive colocando o quê? Conexão no centro. Conexão no centro. Tem um equívoco, eu estou ouvindo um livro muito legal, vou comentar daqui a pouquinho, que ele está tentando explicar como a gente funciona
levando em conta a nossa evolução darwinista mesmo. E uma das coisas principais na evolução da gente, que trouxe a gente até aqui, é a capacidade de fazer conexões, de alimentar conexões. Eu posso confiar em você sim ou não, eu decido isso em 2 segundos. Né? A capacidade de colocar todo mundo em volta de um sonho comum. Macaco não faz isso, a gente faz. Né? Conexão para a gente é fundamental. Então, quando você pega um modelo americanoide, que você fala eu, livre-arbítrio, meu interesse pessoal, não funciona para a gente. Né? Isso não leva longe, leva a gastar 7 planetas, né? Que é um pouco caro o preço. Então vamos pensar um pouco aqui mais em futuro. Esse cara, eu estava andando uma vez numa viagem e vi essa estátua medonha. Por sorte estava escrito embaixo o nome do cara e eu reconheci que esse era o Spinoza, que é um filósofo muito legal. Né? Ele é um filósofo holandês, na verdade a família dele é portuguesa, judeu, e o pensamento dele é muito bacana, tá? Mas uma das coisas que ele acha que é mais importante é assim, 2 coisas. A primeira delas, ele acha que grande parte dos sofrimentos da gente é porque a gente se enrosca com falsos infinitos. Falso infinito é só pensar no scroll do Facebook que não acaba nunca. Não, então eu estou brincando. São aquelas coisas que na verdade não saciam você. E ele fala, pô, a gente tem que entender do que esse bicho é capaz. Então, o que tem alma, tem espírito, tudo, talvez. Mas a questão é do que esse bicho é capaz, como é que esse bicho funciona. E a gente é uma criatura voltada para conexões, a gente é uma criatura social, a gente, né, qualquer coisa que se distancie disso só traz sofrimento. Então, o que eu fiz aqui? Aliás, eu não aguentei, tá? Eu vi essa estátua do Darwin e eu fiz uma selfie, né? Esse é o Darwin, tá? Esse é o Darwin, é um cara que eu respeito imensamente e tal. É um dos caras mais transformadores. Eu estou ouvindo um livro todo santo dia, eu vim para cá ouvindo isso, inclusive, o cara que tenta explicar várias coisas do nosso comportamento através da evolução. Porque, puxa, a gente passou uma boa parte da nossa história como caçador, né, um bando de caçador caçando por aí. Essa história da gente usar calça e botina e óculos é muito recente. No fundo, a gente tem uma herança muito grande. E o que sempre foi importante e sempre vai ser importante? A questão da conexão, a questão da confiança, a questão de construir uma história comum. Quem leu aqui o Homo Sapiens, do Harari? Leiam. Central, fundamental. Bom, então tá bom. Eu estava lendo lá o nosso amigo, esse é o livro que eu estou lendo lá, Mentes Fazem Sociedades. Como é que a cognição explica o mundo que a gente cria? Eu estou tentando trazer essas dicas de leitura para vocês, porque a gente acaba não parando para pensar no que as nossas ideias se baseiam. E se ela estiver baseada numa ideia errada? E se de repente o sonho que você tem, por exemplo, olha, para alguém ser feliz, o cara tem que ter uma casa com 6 quartos, o cara tem que ter uma Land Rover, o cara tem que ter um iPad, o cara tem... Será que é isso? Quem já foi para a Europa? Como é que os caras vivem? Um apartamento pequenininho, uma bicicleta, o footprint dos caras é menor. Se você pegar os países mais felizes do mundo, é o país que tem uma casa com 7, 8 quartos, é o país que alguém tem iate? Não, muitas vezes é o cara que tem uma conexão legal com a família, com a comunidade, com a família. Eu acho que vale a pena a gente começar a repensar as certezas da gente. Porque senão a gente fica focado e o mico preto faz a gente comer bola. Então essa é uma dica de leitura que eu acho interessante. E olha que interessante, essa é uma revista que eu assino chamada Nautilus, que eu acho muito legal. Olha qual é o tema desse capítulo. Cooperação. Que fala aqui? Redes sociais de cooperação humana, como é que os organismos evolveram pela cooperação e pela simbiose, como é que espécies raras colaboram. A gente, ainda mais no universo corporativo, na mentalidade de startup, muitas vezes a gente acha que evolução é mata-mata, sobrevivência do mais forte, né? Não é sobrevivência do mais forte. Aliás, vocês sabem que essa história de sobrevivência do mais forte não está no texto do Darwin, né? Você sabe da história ou não? O Darwin nunca falou sobrevivência do mais forte, nunca falou essa história. Aí um dia ele estava trocando cartas com o Wallace, que era um outro colega intelectual dele, e o cara falou, pô, esse teu termo seleção natural é meio broxa, não é legal. Aí ele sugeriu, aí ele incluiu a partir da 5ª edição, mas não é uma ideia legal, porque o central da nossa evolução não é mata-mata. Se fosse mata-mata, a gente não estava aqui. Se fosse eu tenho que vencer você a qualquer custo, não, é como é que a gente faz alguma coisa juntos e aí a gente constrói alguma coisa muito maior. A história da gente inteira é isso, a gente começa a fazer coisas juntos e emergem coisas gigantes. Sabe, daquele mercadinho emerge uma economia global, daquela coisinha da cidade emerge uma mega cidade, emerge uma política, colaborando.
né? Então até vale a pena. Eu trabalhei uma época na Microsoft e sabe que é engraçado? Eu entrei com uma impressão muito ruim da Microsoft, que muita gente tem inclusive. E aí o cara falou o seguinte, sabe qual é o conceito fundamental da gente aqui? Ecossistema. A gente, não só o ecossistema ambiental, né? Mas o ecossistema de parceiros, porque imagina, você compra um PC com Windows, porque você vai ter software, né? Tem Photoshop, PowerPoint, isso é um ecossistema, são outras pessoas desenvolvendo. E tem um ecossistema de fabricantes, e tem um ecossistema de vendedores. Então, quando você vai ver, é uma empresa que depende de um ecossistema gigante. Para cada dólar que a Microsoft fazia, o ecossistema fazia 12. Então, quando a gente começa a pensar como ecossistema, a coisa muda. Quando eu mostrei em Medellín, eles estavam fazendo um ecossistema de inovação. Não só mata-mata, não era tipo Shark Tank. Aquela história do Shark Tank, cara, não é uma visão legal. Como é que a gente consegue sinergia entre as coisas? Como é que a gente consegue que as coisas se combinem? Como é que o melhor de mim e o melhor de você, a gente consegue fazer alguma coisa junto? Então a gente tem uma visão errada de seleção natural. A gente acha que o Darwin é aquela coisa do National Geographic, lá do jacaré matando sei lá quem que distraído. Alguém distraiu, o jacaré pegou. Não, é isso, ó, cooperação. É o que torna a gente mais fortes. Olha aqui, outra coisa que é legal dessa mesma revista, contexto. Lembra que eu falei do fundamento, do que a gente pensa? A gente é bom ou a gente é ruim? A gente nasce bom e a sociedade corrompe, ou a gente nasce monstrinho, eu já vi vários, e a sociedade dá um jeito, né? Porque isso, na verdade, não é uma questão neutra. Você tem de um lado Rousseau, não sei se alguém lembra disso, Rousseau falou, olha, a gente nasce bonzinho pra caramba, quem sacaneia a gente é a propriedade privada, é a sociedade capitalista, esse é o Rousseau. Não viajou, pelo visto, né? Não foi para lugar nenhum, mas tudo bem, falou isso sentado lá na França. O Hobbes falava o oposto, falou, não, a gente nasce bárbaro, monstro, quem torna a gente melhor é a sociedade. Então isso, na verdade, é a base de muitas ideologias. Às vezes você vê uma startup que imagina que todo mundo é anjinho. Aí você tem uma startup que acha que todo mundo é demônio. O que a gente é, depende do contexto. Isso é fundamental. Dependendo do contexto, a gente pode ser mais legal ou menos legal. Cultura corporativa. Se você trabalha numa empresa que tem uma cultura corporativa de mata-mata, você vai ser a virgem no... Como é que chama a expressão? Bom, a virgem na... Bom, não vou falar. Você se comporta conforme o contexto. 10 minutos, estamos chegando no fim. Então, é fundamental a gente começar a perceber, começar a entender mais de pessoas. A gente, às vezes, tem uma percepção muito ingênua ou muito básica, ou a gente não ouve. A gente imagina que a gente sabe o que elas precisam. Certo? Os gringos achavam que eles sabiam o que os caras... Isso aqui eu vou mudar, isso aqui é besteira. Quer ver um exemplo muito claro, para vocês verem como não sou só eu falando? O MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Carro autônomo. Sabe carro autônomo? História de carro? Todo mundo que fala de carro autônomo. O carro autônomo, uma hora vai ter que tomar uma decisão. Ele pode atropelar uma velhinha ou duas crianças. Qual que ele atropela? Né? Aí, bom, como é que você programa isso? Porque ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele atropela um poodle branco, ou ele atropela um panda. É o panda ou o poodle? Não sei, ele vai ter que tomar uma decisão. O que eles fizeram? Um teste online. Você entrava no teste online e ele ia simulando. Olha, tem 5 gordinhos e 5 magrinhos. Tem 5 velhinhos e 5 crianças. 5 feinhos e 5 lindos. Sei lá, todos os cenários possíveis. Sabe o que aconteceu? Qual foi a resposta? Quais foram as respostas? Porque varia monstruosamente de acordo com países, classe social, nível educacional. Lembra que eu falei que não tem solução universal? A gente fica pensando, a gente pensa que nem Excel, é um inferno pensar que nem Excel. Né, entendeu? Eu sei que eu trabalhei na Microsoft, mas acho que a culpa de tudo é do Excel. Mas tudo bem. O que acontece observe, é como se o teu carro autônomo, a hora que, vamos supor, você tem um carro autônomo, a hora que ele cruzou a divisa com o Rio de Janeiro, ele tem que mudar a chavinha. Ou então, na hora que ele for para a Argentina, muda a chavinha. Porque a regra muda. Não é louco isso? Como é que você constrói alguma coisa que atende a culturas diferentes? E, ó, para quem gosta de Big Data, sei lá o que, Data Sciences, cara, é um paraíso esse site do MIT. Eu acho muito legal. Então, eu vou chamar a atenção para uma outra palavra legal, uma palavra grega chamada filotimo, que significa fazer a coisa certa, não importa o quê. Certo? Certo. Então, vou mostrar quem é esse cara. Não é o Gandhi, eu sei, é careca, indiano, mas não é o Gandhi. Ele é o atual presidente da Microsoft. Né? O anterior era um troglodita, basicamente, né? um Homer Simpson, mas agora está aí um cara bacana, que é o Satya Nadella. Ele abriu um evento recentemente dizendo o seguinte, haja de uma tal maneira
que o efeito das suas ações seja compatível com a vida humana, com a permanência da vida humana genuína. Quando você já viu o presidente de uma empresa de tecnologia falar em vida humana genuína? Não sou só eu, a coisa está mudando, tá bom? E aí ele fala uma coisa que é muito legal, não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer, mas sim no que eles devem fazer. Hoje saíram 2 notícias legais. Descobriram uma inteligência artificial que ela produz texto tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que eles não vão soltar. Porque não, vai dar ruim. Então você começa a perceber as pessoas começando a ter outra relação com o que deve ser feito. Vocês conhecem o cara que está ali do lado de lá, é o Lehman, que é o homem mais rico do Brasil. Do lado esquerdo é um dos caras mais interessantes do Brasil, que é o Edu Lira, é um cara que toca, é um cara que veio da favela, ele tem uma iniciativa chamada Gerando Falcões. Esse cara, olha com quem que ele está, olha o que esse cara está fazendo. Esse cara está mudando o mundo. Eu já falei, olha, eu voto para você. O que você se candidatar, síndico, pais e mestres, eu voto em você. Eu gosto muito desse rapaz. Ó. Esse é um cara para vocês prestarem atenção e se inspirarem. Esse é um cara de impacto, tá bom? Então a ideia minha aqui é o seguinte, gente, vamos desencanar de pensar de uma maneira universal, vamos reconhecer que o mundo é complexo, que não dá para agradar todo mundo do mesmo jeito, que a gente tem que entender de pessoas. Por isso tem design thinking, por isso tem uma série de disciplinas que a gente leva super a sério para tentar entender como as pessoas funcionam. Porque a gente foi treinado para 0 e 1, certo? 0 e 1. Alguém consegue ler o que é aquele 0 e 1 ali? Quem consegue ler? Isso são 7 bilhões em 0 e 1. Então qualquer ideia que você tiver, eu tive uma ideia que é patinete. Eu falei, parabéns, patinete, multiplica por 7 bilhões. Como é que se dá 7 bilhões de patinetes? Né? Como é que você... Complicado, 7 bilhões, nós somos 7 bilhões e está aumentando. Então, só para dar uma referência que eu acho legal, e não é a única, é que eu tenho particular apreço por isso, eu vou dar uma referência chamada eudaimonia. Você sabe o que é eudaimonia? Em grego, aparentemente, no grego clássico, não tinha uma palavra para felicidade. Tipo, eu estou feliz, né? Shiny happy people. Né? Não tinha shiny happy people, então eu botei um barco porque eu pensei no Ulisses, pensei na Odisseia, pensei, sei lá. E aí, eudaimonia é o seguinte, o Ulisses chegou lá no final e falou, porra, minha eudaimonia tá legal. O que é eudaimonia? Eudaimonia, na verdade, para traduzir, você precisa de 6 coisas. Você precisa de autonomia, desenvolvimento pessoal, aceitação de si mesmo, um senso de propósito, domínio do seu ambiente e relações positivas. Isso é ao que os gregos aspiravam. A gente perdeu isso no meio do caminho, não sei porquê. Então os caras aspiravam o quê? A ter autonomia, a ter relações legais, a poder atuar no seu ambiente. Né? Quando do ambiente eu lembro o seguinte, meu pai é advogado, atua até hoje, e alguém, quando fez a digitalização da justiça, fez de uma maneira tal que os velhinhos não conseguem usar. Então, tá vendo aí? Progresso nem sempre aumenta o domínio do ambiente, né? Então, isso eu acho absolutamente inspirador. É lógico que se você for na China, eles vão pensar diferente. A China tem outro critério. Se você for para o mundo árabe, talvez o critério seja outro. Então, eu estou colocando uma coisa que, para mim, eu acho que é muito bacana, sobretudo porque uma das maneiras de você traduzir essa zona toda aqui é isso daqui. Ih, ficou muito clarinho. Florescer. Florescer. Como é que você faz com que pessoas floresçam? Como é que você faz com que grupos floresçam? Com uma cultura floresça? Você tem que pensar como jardineiro, não como agricultor que planta soja, banana, até perder de vista todo mundo igual. Não é banana, não, alguns. Mas a questão é de pijama, assim. A questão é florescer. Como é que você reconhece o potencial de cada um? Como é que você cria condições fecundas para que cada um floresça? Né? Como é que você cria um impacto em que as pessoas floresçam e não diminuam? Né? Quando a gente usa Uber, será que a gente pensa, bom, qual é o impacto real disso? Né? Quando a gente usa qualquer... Não, é bom para mim. Não, cara, desculpa, a gente não é parâmetro. O umbigo da gente não é o centro do universo. Né? Se é bom para mim, não necessariamente é bom para a sociedade inteira. Em vários países, a Europa está começando a questionar, os Estados Unidos estão começando a questionar, o nosso próprio umbigo não é parâmetro para nada, porque a gente tem que garantir que as coisas floresçam. Então, meus caros, o tempo era esse, e era isso que eu tinha para falar para vocês. E muito obrigado. Valeu.
eu tenho um pedido para fazer para vocês, que é o seguinte, a gente não conhecia a plataforma desse rapaz aqui, sabe? Ele tem uma plataforma mais legal do que isso. Como a gente não conhecia a plataforma dele, a gente tem uma outra coisa aqui, que é para saber se foi bom ou não, o que a gente fez? QR Code, mas eu acho que QR Code funciona até a página 3, mas tem, cadê a URL? Ih, cadê a URL? Faltou a URL, meu Deus do céu. Tem uma URL, puxa vida, cadê a URL? Acho que é brq.com/palestras. Se vocês forem brq. Se alguém conseguir abrir isso, ganha um pirulito, ganha um prêmio, né? Mas acontece, tem uma URL que é brq.com/palestras. Acho que é palestras ou é pesquisa? Deixa eu ver. Agora eu fiquei em dúvida. Você consegue conferir se é BR? Oba, ela vai ver para mim. É só para vocês darem um feedback para ver se a gente não está falando besteira, né? Para ver se a gente está realmente tocando o coração de vocês. Aí eu vou contar, posso contar uma invejinha branca? O que acontece é o seguinte, se eu tiver uma ideia legal, uma ideia bacana, eu posso eventualmente fazer um Word, eventualmente um PowerPoint, eventualmente um vídeo. Quem é empreendedor muda o mundo. Né? Quem é empreendedor pode ter uma ideia na garagem, programar e fazer o próximo o que for, Facebook, pesquisas ou é palestras? Pesquisas. bit.ly, não, como é que é brq.com/pesquisas, não? Pesquisa, acho que é pesquisa. Vamos ver quem... É um survey, isso aí. Foi palestra ou foi pesquisa? Palestras, brq.com/palestras. Eu acho que os dois vão para o mesmo lugar, então. Que ótimo, menos mal. Eu esqueci de colocar aí, gente. Então é brq.com/palestras. É legal para a gente ter um parâmetro, né? Para a gente não estar falando besteira, assim, não estar gastando tempo de vocês e tal. E eu acho que é isso. Aliás, vamos aproveitar... essa é a hora, já que a gente está aqui presencialmente, né? A gente está aqui nesse momento irrepetível, que é todo mundo junto, é a hora da gente conversar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma colocação, tal, quiser... só para facilitar a vida de vocês, os livros, eu tenho um site, muitos dos livros que eu comentei hoje estão nessa URL, tá? Eu costumo fazer review de livro, né? Tem mais dicas, tal, mas de qualquer maneira, esse é um canal aí. Então, alguém quer aproveitar? O microfone está aqui? Sim? Não? Talvez? Senão eu conto mais uma história. Então, eu vou contar a história rápida quando eu cruzei o Mark Zuckerberg, tá bom? Juro que foi assim, eu estava na Microsoft e ele veio para cá em 2009, sei lá, 2010, logo nos primórdios, tá? E aí ele fez um evento pequenininho ali no Itaim e tal, para desenvolvedores, eu fui, né? Aí ele falou, ele não é um cara assim muito carismático, né, para dizer o mínimo, né? Acho que trocaram para o Android faz tempo, mas ele não é um cara assim muito impressionante. Ele falou as coisas dele, aí um colega lá fez uma pergunta, eu fiz uma pergunta também. E eu falei, Mark, puxa, legal, bacana, tá? Você tem um produto que está sendo usado em vários países ao mesmo tempo. E aí? Né, o que vocês estão aprendendo com isso? O que vocês estão vendo, né, em termos de inovação? Aí ele parou e falou assim, não entendi sua pergunta. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Eu sou René, trabalho na Microsoft, trabalhei no Yahoo. Yahoo a gente tinha produtos globais, só que em cada lugar o produto era usado de um jeito, era uma coisa de louco. O Messenger em Singapura era usado de um jeito, na Alemanha ninguém usava, no Japão usava de outro, era uma zona. Né? E eu falei, olha, e aí a minha tese, que eu vou compartilhar com vocês, é que a gente adota a tecnologia, a nossa imagem e semelhança. Quem inventou o WhatsApp não tinha ideia do grupo familiar que a gente tem, o cara não tinha ideia, ele não estava preparado para isso. Aí ele me olhou assim, e falou, eu não acredito nisso, porque eu acho que se você fizer uma solução suficientemente boa, ela vai ser usada da mesma maneira por todo mundo, porque no fundo todas as pessoas são iguais. Isso foi logo antes da Primavera Árabe. Eu acho que ele não mordeu a língua, porque ele não deve morder a língua nunca, mas sei lá. Mas nessas horas que a gente vê, lembra aquela história do híbris que eu falei, do quando sobe a cabeça? Cara, Primavera Árabe, quem podia prever a Primavera Árabe? Se não fosse o Facebook, não tinha. Né? E o rumo que tomou também, a polarização nas eleições, tanta coisa que aconteceu. Né? E aí eu acho que tem três coisas aí. Primeiro, ele é muito novo, viajou pouco. Segundo, ele é americano, então quando você é americano, você liga a televisão, o Spock vai lá para o outro lado do universo, todo mundo fala inglês, é um fenômeno, eu nunca entendi porque onde você vai, todo mundo fala inglês, é bonito. E a terceira questão é que eu acho que ele é aquela cabeça dura de quem realmente é de exatas true. O cara acha que se fez aquilo, o problema do usuário, entendeu? Que eu acho que é essa teimosia. O problema do usuário, tá vendo? Ela riu.
Tá vendo? Essa piada todo desenvolvedor conhece. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Encerrou? Gente, muito obrigado, agradeço de coração aqui para vocês, obrigado pela atenção. Pelo amor de Deus, façam coisas legais, tá? O mundo precisa de vocês, a gente nunca sabe de onde vem a próxima coisa bacana, espero que seja daqui, tá bom? Muito obrigado. Valeu, meu anjo.